Inclusive, eu acho que a gente pode citar até o início da psicanálise Tá. e falar sobre o exorcismo também, né? A questão do exorcismo. Porque a psicanálise começou porque o Freud viu o Charcot, que era um médico, lidar com as histéricas, né? E as histéricas, o Charcot fazia grandes apresentações, eram como se fossem espetáculos mesmo, dessas mulheres. Que eles chamavam muito de Karen. Que Pra ficar tentavam... gritando com os outros. Chamavam o gerente, né? Chamavam o gerente, chamavam a Karen e falavam, vai, ação! As histéricas eram mulheres Então, essas mulheres que estavam tendo ataques de nervos. que estavam tendo ataque de nervos e ninguém sabia o que estava acontecendo. E ele tratava, o Charcot tratava com a hipnose. Olha aí. E aí o Isso Freud em viu 1900 lá vai aquilo... bolinha. Sim. E aí o Freud viu aquilo, ele achou interessantíssimo. Porque, Claro. assim, as mulheres realmente, elas convulsionavam. Elas tinham crises horríveis, assim. E aí ele foi tratar as histéricas com hipnose num primeiro momento. Até que uma dessas mulheres chegou pra ele e falou, me deixa falar. Eu quero falar. E aí ele começou a ouvir. E foi aí que a psicanálise surgiu. Então, assim, o que elas não conseguiam colocar em palavras... Aí não pararam virava mais desde então. sintoma... você não fala, né? O mais engraçado é que eu sou quem menos fala aqui. Piada de tiozão. Eu sou quem menos fala aqui. Mas foi boa. Justo. Não, Solano. Mas então... É isso, por favor, Paulo, Então é continue. isso. E elas começaram a falar, e a partir daí o cara entendeu que você conseguia tratar as coisas sem necessariamente fazer a hipnose ou dar choque na cabeça das mulheres. E que muitas vezes as histéricas têm essa característica, né? De fazer o que o outro espera. Então, como o médico, naquele momento, esperava que ela tivesse crises e ataques e tal, ela, de fato, tinha as crises e elas tinham, né? Essas crises e os ataques. Tinha os sintomas. Pro grande público tinham, elas de fato sentiam, mas era porque elas queriam agradar o outro. O cérebro humano é muito bizarro, né, cara? Você consegue ativar coisas no seu corpo, reações físicas e químicas dentro do seu corpo, por puramente você tá ali, tipo, surtando, porque você precisa surtar, porque é o que você tem que fazer. E era o momento em que elas tinham tinham afeto, em que elas tinham atenção, É muito louco em que isso. estavam olhando pra É elas. muito louco. Então muito você louco. conecta isso com... É a mesma coisa que você botar um ex- implante, cara. Porque, tipo, você para pra pensar, eu vou ter um ataque histérico, porque eu tendo um ataque histérico, eu vou ter esse monte de reação, esse monte de reação vai fazer com que aquele médico se interesse por mim, queira me tratar, e ali sim é onde eu tenho, no meu dia de merda, um pouquinho de atenção e carinho. Olha que louco. Porque velho. imagina também, né, as mulheres tá nessa maluco. época, assim, com casamentos muitas vezes arranjados, então Sim, elas não eram sim, vistas e elas não podiam escolher o que elas queriam fazer da vida e tudo mais. Então, assim, era muita frustração e elas não conseguiam lidar com isso. Até que elas começavam a sentir no corpo mesmo. Então, Claro. às vezes, a mão parava de funcionar. Claro. Elas se contorciam, elas tinham crises, enfim, essas crises horríveis mesmo. E você conectando isso com o exorcismo é onde acho que fica mais próximo, né? Porque Claro, você tem essa também. questão convulsional, você Exatamente. tem essa coisa do... Você quer, segundo a sua visão, então, você está tentando agradar uma comunidade que espera ver isso numa pessoa que está sendo apavorada por um demônio. Mesmo que seja uma coisa twistada, né? Porque você não tá agradando, você tá... Na verdade, você não Sim. tá agradando, você tá dando pra eles o que eles querem. Isso. Exato. Sacou? Perfeito. Você tá dando pra eles o que o eles demônio que eles querem, É. sacou? Porque eles precisam daquele demônio, porque senão aquela sociedade não se Isso. sustenta. Não. Aquela sociedade ou aquele Entendi. grupo de Você tá pessoas. comprovando É. aquilo É um que... viés de confirmação que você tá dando pras de pessoas. certa maneira. Só que a troco de você, cara, se contorcer, se machucar, se fuder inteiro, porque você é cara, é uma migalha de atenção que você tem ali naquele E momento. quando não, falando de exorcismo também, é o momento em que a pessoa pode dizer o que ela quiser. Sim. Porque Sim. não é ela, Uhum. é o demônio, Entendi. é o outro, Tá. né? Então também é uma maneira de não ser responsabilizada por tudo que ela... Gordo, que nem o Jim Carrey Sim. no filme Mentiroso, É. aquela cena que ele tá na sala de reunião, ele fala,
gordo, corno, falso, mentirosa. Não sei o que, ele vai só apontando. Então a mulher que tá tendo o Pazuzu dentro dela, ela pode gritar, chamar a mãe de vagabunda, dizer que o pai joga o dinheiro todo fora, safado, desgraçado, pinto pequeno, porque é o demônio. Aham. E é uma coisa de, até a voz, né? Uma coisa de expulsar o horror de dentro de si, né? É muito louco. Assim, só pra deixar claro aqui mais uma vez, a gente aqui não tá debatendo a existência ou não Exatamente. de Eu demônios acabei de e falar coisas. que pode existir das Exatamente. duas coisas. A gente acha que é pelo menos o que pelo menos eu acredito que o Solano também. A Paulinha é uma cientista, ela não precisa acreditar em nada, ela tem que acreditar na ciência. Ela Não, pode. mas eu também, eu acho Mas- que, gente, eu acho que é muita arrogância achar que a gente sabe de tudo, que a gente tem explicação pra tudo. É. Não, de jeito nenhum, sabe? Então, eu acho que de fato pode acontecer. Eu não sou completamente cética, assim. Sim. Eu não me digo ateia, eu me digo agnóstica. Então, Sim, é uma sabe? vibe que eu gosto também. Quando a gente vê documentações em vídeo de pessoas demonstrando, vou botar entre aspas aqui, um superpoder, do tipo uma força sobre-humana, porque ela ou tá possuída, ou tá possuída. Só, acho que era só possuída. Entende, ó, que a faz galera isso. tentando segurar uma menina de tentar segurar. 55 quilos e a Ou- mulher empurrando todo mundo. Ou a pessoa que fala que foi abduzida e volta com Como a gente falou, mentalismo, implantes que- ou Ah. com mentalismo avançado, porque tem disso também, a pessoa Ah. que fala, eu consigo adivinhar o que você está pensando Entendi. e tal, esse tipo de coisa assim. Isso se Aí enquadra. ferrou. Aí Isso se começou a- enquadra no caralho, a gente não explica. ou a psicanálise, junto com a psiquiatria, imagino eu, junto com todas as IAs e ALIs que tem, vocês conseguem se juntar e tentar explicar o que está acontecendo ali, cientificamente falando. Vocês se ligam? A gente se liga. A gente se Alô, liga, a gente Gregório, conversa. sei lá, o nome dele. Gregório tem nome de terapeuta, né? Tô com uma mulher Gregório. aqui que, porra, a mulher começou a falar latim, brother. E tipo, ela é uma, sei lá, o falando que- sumério, imagina. tá a mulher falando língua suméria e ela língua é, na morta. verdade, trabalha na lavoura, no interior. Gente, mas é assim, lógico que tem coisas que não Sumério. têm explicação, É. né? Agora, sei lá, força sobre-humana, filmada. Geralmente, quantas pessoas estão envolvidas nisso e quantas pessoas acham interessante fazer um filminho que seja legal para poder viralizar, É. sabe? Assim, É difícil você Então- chegar nesse... claro que existe, é o inconsciente coletivo, né? Quem fala disso é o Jung, mas Não, mas tem aquela coisa da mãe, né? Da mãe, quando vê um filho em perigo, consegue até levantar um carro, né? Isso claro, tá- não, e porque a sua alucinação pode te levar para lugares Hum. bem inacreditáveis, assim, de ter mais força mesmo, né? Até raiva pode fazer com que você Uhum. tenha isso. Agora, o que você não pode é falar em línguas que você não conhece. Uhum. Isso Ou, é por impossível. Pô, tem um caso, Né? Isso é bizarro. um caso espírita, tem um livro famoso, cara, que eu esqueci, de uma criança que bem novinha, esse caso foi super estudado, assim, é uma das paradas que a galera fica mais intrigada. Mas é um caso de uma criança que ela começou a lembrar de situações, de nomes de pessoas, e eu não lembro se ela começou a falar outra língua, assim, termos aqui Foi e da ali. vida anterior dela, ela Ele lembra de era tudo, é como se ela lembrasse piloto. de tudo. Ele era um piloto. Esse vídeo é muito impressionante, de fato. Assim, É um parece menininho? É um menininho. Eu já uma história vi isso. famosa É um essa menininho parada. que, Eu já como, que vi ele é como se ele tivesse reencarnado e não tivesse apagado a vida anterior É dele. realmente impressionante, porque É. ele fala Ele de conta como coisas ele de morreu. lugares que ele nunca foi, Isso. Exato. Exato. como ele morreu, onde ele Isso. morreu, de pessoas que ele conhecia e realmente existiu esse Sim. homem, É. E né? aí eu lembro. Perdão? Não, existiu esse homem e tudo que o menino falava realmente bateu e não tinha como ele saber Não. que esse cara tinha Exato. vivido, né? Não. assim. E aí eu lembro que quando o pessoal foi investigar, a conclusão é a seguinte: ou isso aí é uma farsa elaboradíssima Sim. da família, Uhum. que encontraram esse piloto que morreu há, sei lá, 60 Que envolve muito anos. mais do que uma pessoa só, né? Porra, e você tem que treinar o seu filho novo a decorar aquelas falas, aquela outra É. língua, aquela história e chamar o jornal. Aí você pensa, mas era uma família que tava precisando de dinheiro? Não. A galera tava fodida? Não. Mas eles podem ser narcisistas, querem atenção, mas aí as coisas não batem muito, né? Uhum. Esses casos são os que fazem a gente ficar Sim, intrigado. são realmente impressionantes, né? Tu fala, porra, Claro. né?
Mas tem sempre um farsante que quer se aproveitar. O que eu falei, as duas coisas existem. Aquela própria Linda, sei lá o que eu sempre esqueço sobre o nome dela, da abdução em Manhattan, né? Que acusam ela de ter treinado o filho dela também pra... O que é esse caso? Então, tem essa... É a abdução em Manhattan, né? O nome do caso. E tem até o programinha aqui, tá aqui o card aqui pra quem quiser ver, mas resumindo, é uma abdução que 2 agentes do FBI presenciaram. Ela 20 tantas pessoas. E mais 30 e tantas pessoas que aconteceu no meio de Manhattan. Galera de vários lugares Uma mulher saindo pela janela e subindo aos céus, sacou? Tipo, num vestido branco dela, sacou? Nossa, tipo, gente. muito doido isso. E o filho dela. E corrobora, essa história, né? E aí, na verdade... Porque não foi a única abdução dela. Essa, na verdade, foi a segunda ou terceira, na verdade, que todo mundo viu. Ela já contava que ela era abduzida algumas vezes. Tá? Aí ela decidiu comprovar, né? Ela falou, gente, faz parecendo pra todo mundo. Aí é muito louco isso. Eu até brinquei num dos programas que a gente gravou, até brinquei que essa mulher comprou uns balões de hélio, sacou, botou o vestido dela dentro, botou dentro do vestido dela, que nem o padre dos balões, né? Jogou o vestido dela pela janela pra nego ver um vestido voando, sacou? Porra, tipo... Pô, achei irada a minha explicação, tá? É uma boa explicação. A explicação irada, tá? Merece até um joinha no vídeo a minha explicação aí, tá? Eu admito que é boa mesmo. É uma boa farsa. Amarrar balões no vestido como é que é o nome? Na Night Gal lá. Caraca, me deu... Camisola, obrigado. Camisola voadora, as pessoas, caralho, a mulher tá voando no meio da noite. Nossa, tu bota uma peruquinha numa das paradas e é isso aí. Os balões vão parar, meu irmão, em Massachusetts. Ninguém vai saber. Aí vai do nada, vai descer um balão com um vestido, uma peruca assim. Vai, cara, o que tá acontecendo? O anjo ficou pelado. E aí gerou outro caso em outro lugar, tá ligado? O caso do vestido que caiu do céu. Vestido que caiu do céu, Porra, tipo. Maneiro. Gerou outro caso. Caralho, se procurar tem. Puta, agora fudeu. Se procurar tem. O caso do vestido que caiu do céu. Ó, isso vira corte, hein, ó. Dante Malve, isso vira corte, hein? Pode ter rolado. Sim, pode ter acontecido uma farsa, sim, mas tem uns casos que são, como esse a gente falou do menino aviador, né? E outros trocentos que a gente fala aqui que... Mas o que eu ia perguntar pra Paula, é o seguinte, você tem essa Linda Labs aí, que eu esqueci o sobrenome dela, e ela, de alguma forma... O filho, né, que você ia falar. Então, o que de alguma forma diziam sobre ela, algumas pessoas diziam sobre ela, é que ela era muito narcisista e que ela queria ser famosa. E aí a forma que ela encontrou de ser famosa foi encontrar um hipnólogo famoso e contar uma história que era muito parecida com uma outra história de abdução que tinha acontecido, sei lá, uns anos atrás. Só que assim, a parada foi escalonando e ficando grande, que a gente não sabe, ali no meio da história, quem leu, quem pesquisou como nós, não sei o quê, a gente não consegue entender se em algum momento algo realmente estava acontecendo ou se o bagulho escalonou num nível que a mulher envolveu o filho, envolveu a família inteira, todo mundo sangrando, tirando objeto de dentro do nariz, com o nariz sangrando, sabe? Tipo, pra dizer que todo mundo acabou como é que se diz? Ser abduzido também, que a família estava sendo perseguida por alienígenas. E aí o filho dela, por diversas vezes, corrobora, mas também o filho dela, depois de um tempo, resolveu sumir da mídia. Pirou, sumiu, se isolou. Sacou? Não queria mais nem ouvir falar dessa história. Ou fugiu, né? Falou, não, chega, cansei de mentir. Ou fugiu porque cansou de mentir, ou fugiu porque cansou de ser abduzido também, porque a gente não sabe. Mas aí fugiu pra onde? Ele podia ser pego. Minha mãe que é o para-raio de maluco, eu não vou sair de perto dela. Sacou? Tipo, não sei. Mas assim, aí, dito isso tudo, só pra te ambientar dentro do que eu queria mais te ambientar. Pergunta longa. Entendi. Mas é pergunta longa, mas é necessária pra ambientar convidado e quem não viu o caso. Sim. Não pega a pilha, não. Oi? Eu tô aqui só porque você foi deselegante comigo, agora eu tô te dando esporro. Não, eu não. Ao vivo. Não, eu sou apenas Na história da psicanálise, existe casos de pais envolvendo filhos nas loucuras deles pra tentar torná-los mais sãos nesse sentido? É alguma coisa corriqueira ou é algo que é muito pontual e pouco se viu? Como é que funciona isso? Acho que todos nós, né? Nu? Pá! Acho que todos os pais alucinam sobre quem vamos ser, quem temos que ser, de certa forma. Então, isso pode ir em maior ou menor escala, certo? E como os pais veem os filhos e o que fica disso na gente. E aí, se a gente se revolta ou não contra isso. Então, isso pode ir para um
pro caso que você comentou, que vai muito longe, né? Da mãe envolver filho e tal, mas não é diferente da gente, né? Da gente se tornar uma coisa ou outra, porque isso é a expectativa dos nossos pais. Minha mãe quer que eu seja abduzido, então eu serei, porque ela vai me amar mais se eu for abduzido. Sim, minha mãe, meu pai. Aham. Eu me tornei médico porque meu pai é médico Entendi. e é isso. Uhum. Então ela tá também corroborando. É uma forma de validar a expectativa Sim, sim. da família. Mãe, eu já sei porque que você fala um monte de coisa pra mim aí, que você tá frustrada comigo, que minha mãe queria que eu fosse médico, e eu fui o quê? Um jornalista fudido. É verdade. A minha família não gosta muito de futebol, mas eu sou o único vascaíno da família. Eu não fui nem tricolor, nem flamenguista como todo mundo. Eu sou o do contra. É por isso que minha família não gosta de mim, cara. E como Que você se isso? sente com isso? Puta, ótimo. Tá curado, tá liberado. Tá ótimo. Isso tá Teve ótimo, alta 3D, pô. teve Obrigado, alta. obrigado. A intervenção acabou. Ai!